Então, para quem estava aqui semana passada, hoje é uma continuidade do que foi abordado em relação àquele período de transição, né? Aquele contexto que o Beto Profeta fez para gente, de transição entre o período védico e o período panichádico. Esse estudo de textos e práticas meditativas começou 2 semanas atrás, exatamente com a explicação e demonstração do que há no período védico, ou seja, quais eram os aspectos mais importantes desse período e o que há nos textos, né? O que há de mais importante descrito nesses hinos védicos, tão famosos hinos védicos, tão famoso período védico, o que existe, né, de fato neles e o que não existe, né? E a gente viu que o yoga não existe, tá? O yoga, assim como uma prática, assim como um conceito, não existe. O yoga só vai aparecer lá no seu sentido literal e há alguns princípios do que a gente pode ver que depois vão vir a ser, né, vão vir a compor, né, o yoga da forma como a gente o conhece. O Beto Profeta participou do segundo encontro, fazendo exatamente essa contextualização do que sai desse período védico e como entrar no período panichádico, o que existe, né, dentro desse período panichádico, quais são suas principais características, quais são suas principais questões socioculturais. E hoje a ideia é que a gente continue falando sobre o período panichádico, entrando na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, mas agora para falar dos textos. Né? Então, a semana passada houve uma leitura muito mais do ponto de vista histórico, das tensões socioculturais, né? Daquilo que acontecia, de onde surgiram as Upanishadas, quem eram essas pessoas, onde elas habitavam, porque elas falavam, né, de coisas que por um lado contestava aquilo que estava nos Vedas, por outro lado concordava, né? E o que é isso? Mas enfim. E hoje a gente vai falar do que existe textualmente, o que está presente nos textos das Upanishadas. Bom, se nos Vedas, né, o elemento principal era o rito, e para fazer o rito era muito mais importante uma ação correta, né, relacionada com a palavra karma. Na literatura upanishádica interessa muito mais o conhecimento correto que vem desses textos. Tá? Eu não vou fazer uma longa introdução, eu vou entrando nos textos e com base nesses textos eu vou fazendo os principais apontamentos que eu tenho. Upanishada, a palavra Upanishad, literalmente significa colocar uma coisa ao lado da outra, né? Colocar lado a lado. Mas também pode ser entendido como fazer uma correspondência, como fazer uma conexão, fazer uma equivalência entre duas coisas. Tá? Esse é o significado literal da palavra. O período Upanishádico está compreendido mais ou menos entre o século VIII a.C., e ele se estende por muitos e muitos anos. Diz que existem Upanishadas até o século XVII, século XVIII da nossa era. Mas a gente vai se ater às Upanishadas mais antigas, as primeiras Upanishadas. E essas vão, então, mais ou menos lá do século VIII a.C. até o início da nossa era cristã, tá bom? Vamos lá, eu vou estruturar o nosso estudo dos textos upanishádicos em 4 partes. A primeira vai falar da interiorização do ritual e o conhecimento. A segunda vai falar do que é o conhecimento de Brahman e Atman, 2 elementos centrais, fundamentais nesse período, nesse contexto, nesses textos. Depois a gente vai falar do tema da morte, como aparece o tema da morte nas Upanishadas. E por fim a gente vai falar do yoga, tá? Como o yoga aparece, quais são suas características, como está descrito. Bom, para isso hoje eu destaco 2 livros principais. Um deles é esse aqui, que eu acredito que muitas pessoas conhecem, Yoga, Imortalidade e Liberdade, de Mircea Eliade. É um livro bastante abrangente sobre o yoga,
e que tem capítulos muito interessantes que abordam esse período védico o período upanishádico. Tá? Abordam de uma forma que esclarece muito bem o que está presente nesses textos e quais são suas principais características. Mas não tem textualmente, né, as traduções das Upanishadas, ele vai apresentar trechos. E como texto de base, principal texto, já falei desse texto aqui antes, Upanishadas, os 12 textos fundamentais, tradução fresquinha de Adriano Apriliano, recém-lançado, traduzido do sânscrito para o português, uma obra que levou muitos anos para ser feita, e está feita com muito cuidado, está muito bem feita. Para mim, das que eu conheço, é a melhor tradução que a gente tem em português, tá? Upanishadas de Adriano Apriliano é a base dos textos que eu vou usar. Existem outras traduções, tá? Existem várias outras, mas a gente vai usar essa daqui hoje. Bom, interiorização do ritual e o conhecimento, parte 1 da nossa apresentação. Lembra-se daquele fogo ritualístico que era usado no período védico, né? Elemento central do rito védico. É preciso que exista o fogo. Esse fogo ritual, ele passa a ser comparado à palavra tapas, ao conceito de tapas. Tapas, literalmente, significa aquecimento, calor por fricção. Né? Tapas vai ser também equivalente a ascese, vai ser equivalente à austeridade. Tá? Então, aquele fogo ritualístico, ele passa a ser algo, né, que se obtém a partir de tapas, a partir de um fogo interno, a partir de um calor. Tapas também pode ser entendido por um desejo. Tá? Desejo por se obter o conhecimento, desejo pela prática que é feita. Brahman, né, lembram-se como o poder da palavra no período védico. Então o Brahmani, né, deriva dessa palavra. O Brahmani é o sacerdote védico que tem o poder da palavra. Através da palavra do Brahmani, com a presença do fogo, sendo feito o ritual da forma correta, karma, né, a ação correta, essa palavra ela tem o poder de acessar e de determinar o que as divindades devem fazer. Brahman, como o poder da palavra, né, que existia no período védico, ele passa a ser um sagrado acessível a todos. Então, através do conhecimento daquilo que vai ser feito, Brahman pode ser acessado internamente, ou seja, existe uma certa democratização do acesso ao sagrado. Tá? Não é mais necessário no contexto, né, no conceito upanishádico, que exista o intermédio de um sacerdote, que é o único conhecedor, né? Até existe um trecho de uma Upanishada que vai dizer que Brahmani é aquele que conhece, independente da casta. Né? As castas surgem lá no período védico, há uma certa contestação dessas castas no período upanishádico. Pode-se entender o período upanishádico também como um movimento de contracultura àquela sociedade védica, brahmânica. Tá? Segundo Mircea Eliade, então, nesse livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, que eu acabei de mostrar, ele diz o seguinte: se atentarmos para o que significa Brahman desde os tempos védicos, a descoberta das Upanishadas implicava a seguinte consequência: a imortalidade e o poder absoluto tornavam-se acessíveis a todos aqueles que se esforçassem por penetrar na gnose e apropriar-se do conhecimento dos mistérios, pois o Brahman representava tudo isso. Ou seja, a imortalidade e o poder absoluto tornavam-se acessíveis a todos aqueles que se esforçassem. Esforçassem também está relacionado a tapas. Então o ritual passa a ser interno, e esse conhecimento ele pode ser obtido por todos aqueles que se esforcem para isso. Né? Então torna-se acessível, pois Brahman representa tudo isso. Brahman representa tudo que pode ser acessado. E eu vou fazer a primeira citação da Kaushitaki Upanishada,
verso 2.5. E ela vai dizer o seguinte: agora, o controle de Pratardana, também chamado sacrifício do fogo interior, né? Ou seja, aquele sacrifício equivalente ao ritual do fogo exterior, passa a ser alguma coisa do fogo interior. Ora, enquanto fala, o homem não é capaz de respirar. Nesse momento, ele está oferecendo o alento na fala. Ora, enquanto respira, o homem não é capaz de falar. Nesse momento, ele está oferecendo a fala no alento. Então, ora ele está oferecendo a fala, ora a respiração no sacrifício. Essas duas oblações infinitas e imortais, dormindo ou acordado, ele as oferece ininterruptamente. Já essas outras oblações são finitas. Essas outras ele se refere àquelas do rito externo, do fogo externo, pois são feitas de ação ritual, ou seja, há uma contestação direta do ritual feito de acordo com os princípios védicos. Por isso, os sábios de antanho não ofereciam o sacrifício do fogo. Tá? Então existe um sacrifício interno, um fogo interno, sacrificando o ato de respirar, sacrificando o ato de falar, um em detrimento ao outro. Então esse é o primeiro ponto fundamental, primeiro ponto mais importante, a interiorização do ritual. O ritual passa a ser algo interno, acessível por meio do conhecimento, por meio de tapas. E que conhecimento é esse? Então a gente entra no nosso ponto 2. Brahman e Atman são os dois conceitos-chave, fundamentais, centrais dentro dos textos upanishádicos. E segundo, né, o Yoga Imortalidade e Liberdade, Brahman é identificado com Skamba. É um termo que já aparecia no período védico. Skamba significa o pilar cósmico dos Vedas, que separa o céu e a terra. E Brahma é identificado então com esse pilar. E aí ele diz: o ser que se identifica com o eixo do universo é encontrado em outro nível, no centro espiritual do homem, no Atman. Ou seja, ele vai dizer que o homem, né, o ser que se identifica com o eixo do universo, ou seja, com o Brahman, segundo aquela forma de descrever do período védico, é encontrado em outro nível, no centro espiritual do homem, no Atman. Ou seja, o centro espiritual do homem, Atman, ele equivale ao centro, ao eixo do universo, ao eixo cósmico do universo, Brahman. Tá? Vamos ver outras formas. Os textos eles estão completos, cheios de maneiras de descrever Brahman, de maneiras de descrever Atman. Muitas delas descritas pela negação, né, do que não é. É difícil que o texto ele aponte diretamente o que significa. Os textos vão muito utilizando uma certa estilo de linguagem que é chamado de neti-neti. Não por isso, não por aquilo, não é isso, não é aquilo, ou seja, não é, não é. Ele vai dizendo aquilo que não é. Mas vamos lá. Taittiriya Upanishad, verso 2.1. E é exatamente nesse verso 2.1 que aparece aquele famoso mantra Sahana Vavatu. A gente vai recitá-lo depois na segunda parte desse momento, na parte meditativa, um mantra famoso, muito conhecido, que está presente nessa Taittiriya Upanishada. E eu vou começar exatamente pela sua tradução. Que a ambos nos ajude, juntamente a ambos, juntos que nos alimente, que nós hajamos juntos corajosos, que a ambos seja o estudo esplendoroso, e que nós ambos não nos odiemos. Om, paz, paz, paz. Mas aí vem o que vai falar sobre Brahman. O conhecedor de Brahman é quem alcança o Supremo. Sobre isso se disseram estes versos. Que é verdade e conhecimento, o Brahman infindo. Oculto quem o sabe na caverna,
como querendo dizer no coração, é uma metáfora ao espaço do coração. Oculto quem o sabe no coração. No mais excelso céu, desfruta dos anelos, desfruta deles todos, como o sábio Brahman. É deste si, Atman, que surgiu o espaço, do espaço o vento, do vento o fogo, do fogo as águas, das águas a terra. E se a gente for ver aqui, é a forma como o Sankhya vai descrever a formação do mundo material, né? A partir dos 5 elementos. Do espaço, o vento, né? O elemento Akash, da origem, o elemento Vayu. Do vento, o fogo, Agni. Do fogo, as águas, Jala. Das águas, a terra, Prithvi. Da terra, as plantas. Das plantas, o alimento. Do alimento, a pessoa, Purusha. E esta pessoa é a mesma feita da seiva do alimento. Esta é sua cabeça, este o lado direito, este o lado esquerdo. Este é o corpo, Atman. Este é o traseiro em que se assenta. Ou seja, já tem algo dizendo que um corpo assentado, né, ao se assentar, ele vai contemplar o Atman. Atman como sendo alguma coisa individual que reflete, né, esse Brahman cósmico ou coletivo. Kaushitaki Upanishada, verso 2.1 e 2.2, vão dizer: Brahman é alento. Desse alento que é Brahman, o mensageiro é a mente, o guardião é a vista, o arauto é o ouvido, a serva a fala. Isso vai aparecer uma série de vezes também nos textos, a relação que existe entre Brahman e os sentidos, né? E a mente como sendo esse tradutor entre os sentidos e o ser individual. Aquele que sabe que desse alento que é Brahman, o mensageiro é a mente, possuirá um mensageiro. O que sabe que o guardião é a vista, possuirá guardião. O que sabe que o arauto é o ouvido, possuirá arauto. O que sabe que a serva é a fala, possuirá serva. A esse alento que é Brahman, todos os deuses, sem que lhes peça, trazem oferendas. Igualmente, todos os seres trazem oferendas a este que assim sabe, sem que lhes peça. Este é um ensinamento secreto. Ele não deve pedir. Brahman é alento. Desse alento que é Brahman, sua vista está confinada atrás da fala, o ouvido está confinado atrás da vista, a mente está confinada atrás do ouvido, o alento está confinado atrás da mente. Esse é um trecho, tá? E eu destaco esse trecho porque é basicamente nesse contexto de refreamento dos sentidos, né, de aprisionamento dos sentidos, que o yoga vai surgir pela primeira vez numa outra Upanishada textualmente. Por enquanto, né, o yoga aparece aqui por relances, mas ele não aparece ainda textualmente. A Kena Upanishada talvez seja o que expressa com mais clareza o estilo de linguagem upanishádico, o estilo de linguagem net, não isso, não aquilo, principalmente na sua segunda sessão. Kena Upanishada, primeira sessão, então. Por quem movida, impelida voa a mente? Quem move, né? A mente. Por cuja rédea o alento se adianta? Por quem movida é a fala que falamos, e o Deus que ajunta ouvido e vista, enfim, quem é? Quem está por trás desses sentidos, quem está por trás da mente, quem está por trás desses movimentos? Ele é do ouvido o ouvido, atrás da mente a mente, a fala atrás da fala, o alento é do alento, do olho o olho, em se libertando os sábios, quando este mundo deixam, tornam-se imortais. A vista lá não chega, nem a fala não chega. Lá nem mesmo chega a mente, nós não sabemos, nós não percebemos como é que se daria a indicá-lo.
diverso mesmo do que é conhecido, bem como além do que é desconhecido. Assim é que dos mestres do passado ouvimos que a nós o explicaram. Aquilo que não fala pela fala, por quem a fala é que é falada. Somente isso, sabe tu, é Brahman, e não o que é por eles venerado. Aquilo que não pensa pela mente, por quem pensada dizem é a mente. Somente isso é Brahman, e não o que é por eles venerado. Aquilo que não vê, pois, pela vista, por quem a vista dizem que é vista, e por aí vai. Né? Somente isso, sabe tu, é Brahman, e não o que é por eles venerado. Brahman é aquilo que governa, é aquilo que está por trás, é aquilo que está além dos sentidos, além da mente, é aquilo que governa a mente, né? É aquilo que move a fala, é aquilo que, né, pela qual a visão acontece, o que está por trás da visão. O que é isso que está por trás, né, do que pode ser percebido corporalmente ou pelos nossos órgãos dos sentidos? O que está por trás de tudo isso? Segundo essa Upanishada, isso é Brahman. Segunda sessão. E essa é uma Upanishada muito caricata em sua linguagem, que faz, né, assim como o Beto estava falando na semana passada, uma espécie de criação de paradoxos, onde mais importante até do que as próprias palavras usadas é como, né, essas palavras são recebidas e são percebidas. Se pensas, conheço o bem, somente pequena parte de Brahman ora conheces. A que tu conheces, a que os deuses conhecem. Destarte tens, penso eu, que investigar a parte desconhecida. Então, se pensas, conheço o bem, somente uma pequena parte o conheces. Não penso eu que bem o conheço. Não sei, porém, que eu não o conheço. De nós quem o conhece, este o sabe, mas quem não o conhece não o sabe. Por quem não o concebe é concebido, quem o concebe, este o não conhece. Não percebido por quem o percebe, por quem o não percebe é percebido. É concebido quando conhecido no despertar, pois imortalidade se alcança, força ganha-se por si, pela ciência, imortalidade. Terá, se cá o conheceu, realidade, senão a sua destruição será total. Nos seres todos o sabendo estão os sábios, quando este mundo deixam, tornam-se imortais. Essa é a segunda sessão da Kena Upanishada. Bom, e ele fala que algumas vezes, né, senão a sua destruição será total, quando este mundo deixam, tornam-se imortais, né? Pela ciência, a imortalidade. Quer dizer, o conhecimento traz a imortalidade. Quando não há o conhecimento, há a morte. E é claro que aqui, diferente do período védico, não está se falando da morte física, né? Corporal. Está se falando de uma imortalidade em outros aspectos, em outros sentidos. O conhecimento daquilo que é Brahman torna, né, o ser, a pessoa, imortal. É nesse contexto da morte que o yoga vai surgir. Mas antes de falar do yoga propriamente dito, entramos no terceiro trecho do nosso estudo de hoje para falar justamente da morte no contexto upanishádico. Brihadaranyaka Upanishada é a primeira, a mais antiga das Upanishadas, e ela vai dizer: da morte conduz-me à imortalidade. É a mais longa das Upanishadas, a gente não vai entrar textualmente nela, mas lá vai aparecer: da morte conduz-me à imortalidade, já a mais antiga de todas, no século VII a.C., logo após o período védico, tá? Já logo no comecinho daquela transição entre o período védico e o período upanishádico. Os Vedas não questionam a morte. Os Vedas não questionam que existe além da morte.
Os Vedas não procuram a imortalidade num sentido metafórico, num sentido transcendental. Os Vedas procuram a imortalidade num sentido concreto, ou seja, eu quero afastar a morte, eu quero viver o máximo que for possível viver. Kata Upanishada. A Kata é talvez a Upanishada mais famosa, que conta a história do menino Brahmani chamado Natiketas. E esse menino tem um diálogo exatamente com Yama, que é o deus da morte. E nessa Upanishada, lá no capítulo 6, verso 9, quase entrando no tema, né, já entrando no tema yoga, mas quase falando textualmente pela primeira vez, está o seguinte verso. Está sua figura além da vista, quem quer que seja, não a vê com os olhos. Com cor e tino a mente é concebida, quem disso sabe, imortal se torna. Ou seja, quem disso sabe, imortal se torna. O conhecimento traz a imortalidade. E a prática do yoga persegue exatamente essa mesma finalidade. Quem tem conhecimento conquista a imortalidade. E justamente, né, é de Yama, né, esse deus da morte, que o yoga é apresentado pela primeira vez. É pela boca de Yama que o conhecimento supremo, que o conhecimento do yoga é revelado por meio do diálogo com Natiketas. Então, a historinha, muito resumidamente, ela diz o seguinte: ia Natiketas e seu pai, né, onde seu pai ia oferecer vacas em sacrifício, mas já eram vacas muito velhas, muito magras, e o menino Natiketas questiona: nossa, mas você vai dar em sacrifício essas vacas, né? Assim, mas já, será que isso vai ter algum valor? E aí o pai, em um certo momento, se irrita com o questionamento do menino, e aí ele vai dizer: Natiketas, vou te dar a morte, quer dizer... E aí é onde Natiketas começa a ter o contato com Yama, o deus da morte. Yama concede então a Natiketas 3 desejos, 3 pedidos. O primeiro, ele vai pedir que o pai não fique bravo com ele. E aí a morte fala: tá bom, ok, né? O seu pai não estará mais bravo com você. O segundo pedido, Natiketas, ele quer conhecer sobre os rituais. E aí a morte o concede. O terceiro pedido, ele vai dizer: eu quero saber o que existe após a morte. E aí Yama vai dizer: olha, eu não posso te responder isso. Eu não posso te responder isso. Isso é algo que nem mesmo os deuses conhecem. Isso é algo que nenhum dos homens conhece. Faça outra pergunta, não me coloque em constrangimento. Eu não posso te dizer isso. Mas Natiketas, ele diz: se nem os deuses conhecem, né, e eu estou aqui diante do Deus da morte, e tenho a oportunidade de fazer uma última pergunta, é exatamente essa pergunta que eu quero fazer. Eu não vejo outra pergunta melhor e não vejo uma outra oportunidade melhor para mim. Então, Yama, é exatamente esse o meu desejo. Me diga o que existe além da morte. E é no dizer do que existe além da morte que Yama vai falar do yoga. E ele vai dizer o seguinte, dando continuidade àquele verso 6.9, que falou: quem disso sabe, imortal se torna. 6.10. As 5 em se achando assentadas, as 5 percepções e mais a mente, nem mais já vacilando a inteligência, supremo estado a isso tem chamado. 6.11. A isso consideram que é o yoga, retê-los aos sentidos rijamente, ou seja, com vigor. Então se torna do alheado o oposto, então se torna do distraído o oposto, pois yoga é o começo e o cessamento. Veja,
o yoga aparece nesse contexto. As 5 em se achando assentadas, as 5 percepções se achando assentadas, os 5 sentidos. Os 5 sentidos mais a mente. Nem mais já vacilando a inteligência. Supremo estado a isso tem chamado. A isso consideram que é o yoga, retê-los aos sentidos com vigor. Então se torna o distraído o oposto, pois yoga é o começo e o cessamento. Vou ler o verso seguinte. Não é pela palavra ou pela mente que se pode alcançá-lo, ou pela vista, exceto com dizer que ele existe. Então se pode como aprendê-lo? Não é pela palavra, não é pela mente, mente no sentido racional. Não é pela palavra, não é pela razão, também não é vendo, não é pelos sentidos. Como então se pode aprendê-lo? Só mesmo o apreensível somente é apreensível com existe. E porque d'ambos seja a realidade. Aquele quando entende ele existe, então se lhe ilumina a realidade. É um acontecimento, tá? Existe. Aquele que percebe que existe. Não num processo racional, não através dos 5 sentidos, não através da fala de outra pessoa, mas através da sua própria realização. Existe. Então se lhe ilumina a realidade. Não estava na minha programação ler isso, mas é muito interessante, vale a pena ler pelo menos mais 2 ou 3 versos. Suspensas quando todas as vontades que cá no coração vão amparadas, quem é mortal se torna imortal. Suspensas quando todas as vontades que cá no coração vão amparadas, quem é mortal se torna imortal. E neste mundo alcança ele Brahman. Cortados quando todos os laços que tem com este mundo o coração, quem é mortal se torna imortal, tal é do ensinamento a dimensão. O yoga é apresentado como aquilo que corta os laços com este mundo, e então quem é mortal se torna imortal. Esse verso é muito importante também. Do coração são 101 as suas veias, mas só uma delas sobe ao topo da cabeça. Quem vai por ela acima alcança o imortal. Já se dispersam ao subirem as demais. Do coração são 101 veias. Esse é um dos momentos, e esse verso aparece em 2 Upanishadas diferentes, tá? Da mesma forma. Mas esse é um sinal daquilo que começa a aparecer como uma anatomia, uma fisiologia sutil, né? Então está sendo representado aqui por 101 veias, mas só uma delas sobe ao topo da cabeça. Quem vai por ela acima alcança o imortal. Já se dispersam ao subirem as demais. Muito bem. E termina a Katha Upanishada dizendo: e Nachiketas, o que lhe ensinara morte, como aprendera esta ciência e toda a norma do yoga. Brahman alcançando sem velhice nem morte fez-se, e quem mais souber do si alcançar esse estado em vida, né? Então, alcançar o estado de pós-morte em vida através desse corte, né, entre o coração e esse mundo, entre os sentidos, esse mundo. Isso é o que Yama, o deus da morte, apresenta como yoga. Vamos para os nossos últimos citações. Na Taittiriya Upanishada vai aparecer da seguinte forma: 2.4. Diferente desse si, feito de mente, é o si interior, feito de entendimento, que o preenche. Aquele assemelha-se a uma pessoa. Pela semelhança que tem aquele com uma pessoa, esse também se torna semelhante a uma pessoa. Ele complementa um verso que eu já tinha lido anteriormente, né? Mas ele dá uma continuidade. A cabeça dele é só fé, o lado direito, verdade, o lado esquerdo é o real. O corpo, Atman, a prática, yoga,
e em que se assenta é o Mahas. Tá? Então aparece aqui o Yoga também. Sua presença, então, né, o Yoga já aparecia em Upanishadas mais antigas como conceito, eu não vou lê-las, mas ela aparece na Chandogya Upanishada, dizendo, concentrando-se em si todos os seus sentidos. Né? A Chandogya Upanishada é uma das mais antigas e já dizia, concentrando-se em si todos os seus sentidos, como sendo algo equivalente ao conceito de Pratyahara que vai ser apresentado por Patanjali depois. E na Brihadaranyaka Upanishada, que é a mais antiga, vai se apresentar algo parecido com o que seriam as práticas de pranayamas, falando sobre respiração, controle da respiração, o sacrifício da respiração. Né? E aí aparecem esses primórdios do que seriam essas práticas de pranayamas e de pratyahara, mesmo antes de se falar do yoga. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês em relação às Upanishadas, para que tenham um entendimento mais concreto do que está presente nesses textos, para que a gente possa ter um entendimento mais completo de qual é esse contexto onde o yoga surge. Né? O yoga não surge como uma prática de posturas. Né? O yoga não surge como uma prática corporal intensa. O yoga surge como um acontecimento meditativo. O yoga surge como sendo a busca pela pergunta do que existe além da morte. O yoga surge como sendo uma prática de se experimentar aquilo que existe além da morte em vida. Tá? Esse é o grande sentido do yoga nas Upanishadas. Vamos a uma prática. Na semana passada a gente fez uma prática com base na Mandukya Upanishada, uma Upanishada muito curta, de apenas 2 páginas, que descreve e fala sobre o Om. Eu não vou ler novamente, né? Já li na semana passada, mas eu vou ler o último verso apenas, onde ele vai falando de cada uma das 3 letras A, U, M, que formam o Om, e a combinação delas como sendo o 4º estado. O 4º é desprovido de momentos, incomunicável, a cessação do mundo manifesto, auspicioso e não dual. Assim o Om é o si apenas. Quem o sabe entra em si por si. Ou seja, através dessa recitação vai se procurando um adentramento neste si. Si equivale ao Atman. Atman é a representação individual do conceito cósmico e coletivo de Brahman. Então assuma uma postura confortável. E você pode fazer isso sentado numa cadeira, você pode fazer isso sentado numa almofada, encostado na parede, não importa a posição agora. O que importa é o que vai ser observado a partir daqui. Observe o corpo, tome consciência dessa estrutura corporal, tome consciência dessa região de assento. Asana tem sua raiz, né? Em sua raiz representa assento. Observe a postura. E assim como lemos nas Upanishadas, vamos procurar perceber a conexão que temos com o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos. Comece pela visão, e você não precisa abrir os olhos para isso. Mantenha os olhos fechados, percebendo a luminosidade através das pálpebras fechadas. Perceba a luz que vem de fora.
e se conecte com esse sentido da visão. Então perceba os sons que chegam, te conectando com os objetos que emanam esses sons. E você não perde de vista a percepção, né, do primeiro sentido, a visão, e vai percebendo simultaneamente a audição. Então você se conecta com o olfato, se é que é possível sentir algum aroma. E a cada vez que algum aroma pode ser percebido, isso te conecta com o objeto que emite o odor, mas que é percebido internamente. E você percebe visão, audição, olfato. Procure se conectar com o paladar. Mesmo sem comer ou beber nada, é possível perceber o que chega ao nosso sentido do paladar internamente. E você se conecta com visão, audição, olfato e paladar simultaneamente. Então perceba o tato através da pele, o toque da pele com o ar, o toque da pele com a roupa, o toque da pele com o chão, pele com pele, temperatura, aspereza, maciez. E esse toque te conecta com o objeto que emana, né, a sensação, a percepção, mesmo que seja o ar. Procure manter a consciência de toda a superfície do corpo que toca algo, toca o chão, toca a roupa, toca o ar. Toda a superfície do corpo está em contato com algo e você observa visão, audição, olfato, paladar e tato simultaneamente. Por meio desses sentidos, nos mantemos conectados com o mundo. E observe a mente. A mente é algo que agrega os sentidos, é algo que traduz os sentidos internamente. Como se move a sua mente? O que está por trás dos movimentos da mente? Por quem movida, impelida, voa a mente?
por cuja rédea o alento se adianta. Observe a sua respiração. Quem comanda a respiração? Quem puxa as rédeas da respiração? Quem move o voo da mente? Por quem movida é a fala que falamos? O que é aquilo que não fala pela fala, mas por quem a fala é falada? O que é aquilo que não pensa pela mente, mas por quem pensada é a mente? O que é aquilo que não vê pela vista, mas por quem a vista é vista? O que é aquilo que não ouve pelo ouvido, mas por quem ouvido é este ouvido? O que é aquilo que não expira pelo alento, mas por quem expira dizem o alento? Perceba a luz através das pálpebras fechadas. O que está por trás daquilo que pode ser percebido como luminosidade? Então você não se conecta mais com o objeto que emana a luz, mas você se conecta com a sua capacidade de perceber a luz, a sua capacidade interna. Como você percebe a luminosidade por dentro da cabeça, por trás das pálpebras fechadas? E você se conecta então com a audição. O que está por trás da nossa capacidade de ouvir os sons. Então você não se conecta com os objetos que emanam os sons, mas sim com esse que é capaz de ouvir. O que faz com que o som possa ser ouvido? Quem é esse que está por trás? E assim como você percebe esses sons, então internamente, dos ouvidos para dentro do corpo, quem é esse capaz de ouvir? E então você se conecta com o olfato. E não com o objeto que emana o aroma, o odor, mas com a capacidade de sentir o aroma. Perceba que o ar passa pela região olfativa, no fundo das narinas, num ponto próximo a esse ponto entre as sobrancelhas. Sinta a passagem, o atrito do ar nessa região. E você não se conecta então com aquilo que emana o odor, mas sim com a percepção disso internamente. E você se conecta com o paladar, não com aquilo que provê sabor, gosto, mas sim com a capacidade de perceber. E o tato você já não percebe mais da pele para fora, mas você vai procurando sentir esse tato da pele para dentro. Sentindo essas estruturas corporais por dentro da pele. E o que faz com que você seja capaz de sentir. O que é essa capacidade de sentir? Quem sente? Quem está por trás dos órgãos dos sentidos? Quem está por trás
do que provoca a respiração. Observe a sua respiração acontecendo, você não comanda a respiração é comandada. Quem dá esse impulso? E simultaneamente você percebe os 5 sentidos, mas além de tudo percebe os movimentos da mente e os movimentos da respiração. Quem comanda a mente? Quem comanda a respiração? As 5 em se achando assentadas, as 5 percepções e mais a mente, nem mais já vacilando a inteligência, supremo estado a isso tem chamado. A isso consideram que é o yoga, retê-los, os sentidos, com vigor. Então o distraído se torna o oposto, pois yoga é o começo e o cessamento. Não é pela palavra ou pela mente que se pode alcançá-lo ou pela vista, exceto com dizer que ele existe, então se pode como apreendê-lo. Suspensas quando todas as vontades que cá no coração vão amparadas, quem é mortal se torna imortal e neste mundo alcança ele Brahman. Cortados quando todos esses laços que tem com este mundo o coração, quem é mortal se torna imortal, tal é do ensinamento a dimensão. Então procure, através dessa observação de quem está por trás dessas percepções da mente, dos sentidos, da respiração, se manter afastado dessa conexão com o mundo externo, como se pudesse experimentar por um instante uma experiência de desconexão com esse mundo externo e conexão com aquilo que dá origem ao ser, ao Atman, algo universal e que pode ser entendido como aquilo que está além da morte. Tome uma respiração profunda. Através dessa percepção da luz pelas pálpebras fechadas, você vai abrindo os olhos devagar. E talvez isso possa ser algo condizente com o que seria uma meditação no período upanishádico, de acordo com o que está descrito nas Upanishadas. Uma experiência de refreamento dos sentidos, uma experiência de conexão com o que seria um estado além morte. Bom, era essa a experiência que eu queria proporcionar, e na próxima semana a gente vai entrar no universo vastíssimo dos Yoga Sutras de Patanjali. Tá? Universo vastíssimo dos Yoga Sutras de Patanjali. Então eu agradeço muito a participação de vocês
E se tiverem comentários da parte da meditação, das experiências meditativas, se tiverem dúvidas sobre a parte do texto, sobre as explicações, eu continuo à disposição como sempre, tá? Então mandem lá os seus comentários e nós vamos seguindo com nossos estudos. É isso. Então, quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã, sigo com as práticas coletivas aqui pelo Instagram, tá? Terças e quintas, 8 horas da manhã, práticas coletivas. Terças, 8 horas da noite, estudos de textos e meditação. Muito obrigado. Boa noite.